Olá! Está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o mercado da construção civil. Medidas do governo federal para impulsionar o crescimento do país aqueceram o setor da construção e aumentaram a procura por profissionais da engenharia civil. Veja a reportagem. Medidas do governo federal para facilitar a compra da casa própria e investimentos em infraestrutura previstos no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, aumentaram o número de obras em todo o país. Mercado aquecido, mais empregos. Na construtora CMP, o quadro de funcionários aumentou em pelo menos 100 pessoas e já se fala em falta de mão de obra. Nós temos dificuldades para contratar engenheiros, na mão de obra direta, que seria servente, pedreiro, carpinteiro, armador. Hoje, para você ter uma ideia, na nossa região, pode-se dizer que não se encontra mais mão de obra direta. Engenheiro, nesse momento, já tem uns 30 dias que nós estamos procurando por engenheiro. Nós estamos com a procura de 2 engenheiros com experiência e nós não estamos conseguindo no mercado. Uma das principais obras de infraestrutura do estado, a MG 050, já movimenta a economia da região. 3 praças de pedágio estão sendo construídas pela empreiteira de Passos. Para o engenheiro, que é ex-aluno e professor do curso de Engenharia Civil da FESP, um dos termômetros da construção civil é a produção de cimento, que aumentou significativamente nos últimos meses. E a fábrica de cimento, a gente tem notado que nos últimos 6 meses, eles estão soltando os investimentos e vários projetos para ampliação das fábricas. Tendo em vista que hoje eles devem estar trabalhando por mais ou menos em torno de 90% da sua capacidade instalada. Então há necessidade de que se correr, para aumentar a sua estrutura e produzir mais. Para atender os clientes e cumprir todos os contratos, a construtora apelou para a região e já contratou mão de obra de 15 cidades vizinhas. A nossa preocupação é em assumir novos projetos. Então, se a gente assume novos projetos, há necessidade de você fazer novas contratações. Como o mercado não está te oferecendo essa mão de obra disponível, então a gente procura até desacelerar, até pisar um pouco no freio, porque o mais importante é você atender bem, O nosso produto tem que ser entregue de boa qualidade. E para você entregar de boa qualidade, o que consiste isso? Consiste na qualidade especificamente, e também, para que isso aconteça, eu preciso de bons profissionais e o número necessário. A construtora Empreendimentos AM também já sente os reflexos do aquecimento na construção civil e aumentou as contratações dos profissionais do setor. A empresa, que atua em Passos e em Belo Horizonte em obras residenciais de alto padrão e em estabelecimentos comerciais, agora está com quase 300 funcionários. Aumentou aí em torno aí de 20% a 25%. O engenheiro, que também é ex-aluno da FESP, destaca a importância das atualizações que os profissionais da engenharia civil devem fazer para acompanhar as novidades oferecidas pelo mercado. As atualizações são quase que diárias, E o engenheiro também ele tem que ficar muito atento aos novos materiais a ser empregados, certo? Procurando a melhor qualidade, com a melhor durabilidade também. E você tem que ter uma parceria aí com laboratórios, tudo, para você desenvolver traços aí de concreto, de argamassas, para poder você utilizar da melhor forma possível, sendo mais durável. A construtora ela tem uma parceria hoje com a FESP, com o laboratório. Segundo profissionais do setor, a perspectiva é de que a construção civil continue movimentando o mercado, pelo menos nos próximos 20 anos. De olho no futuro, jovens de todo o país prestaram vestibular para o curso de Engenharia Civil da FESP. Em um ano, o número de inscritos passou de 1 para 5 candidatos por vaga. Engenharia Civil. Para Engenharia Civil. Por que você escolheu a FESP? Porque a FESP está sendo conceituada como um programa do Conceito A e está tendo muito estágio também.
E muita programação com as empresas também, né? Praticamente todos os profissionais que estão saindo da faculdade já estão saindo empregados. Nós mesmos já estamos de olho lá em profissionais que estão cursando, porque a gente leciona na faculdade, a gente passa a observar aqueles que se destacam e a gente aproveita. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 14 engenheiros na empresa e todos os 14 formaram aqui em Passos. Acho que posso falar que é a profissão que tem mais atribuições. Ele pode atuar na área de estradas, de pontes, rodovias, ferrovias, estruturas de edificações residenciais, comerciais, urbanização das cidades, geotecnia, topografia, mecânico dos solos, tratamento de resíduos dos solos. É uma profissão promissora. É uma profissão promissora, sem dúvida nenhuma. Eu indico a engenharia civil. Veja no próximo bloco uma entrevista com o engenheiro Cleiton Reis de Oliveira, coordenador do curso de Engenharia Civil da FESP, que vai falar um pouco mais sobre o mercado da construção civil. Até já! A minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino. Por que não ergue ferro e segue o atino de navegar, casado com o seu fado? Ah, falta quem o lance ao mar, e alado torne seu vulto em velas, peregrino frescor de afastamento, no divino amplexo da manhã puro e salgado. Morto corpo na ação, sem vontade que eu viva, vulto estéril de viver, boiando à tona inútil da saudade. Os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover, e é para além do mar a ansiada ilha. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o aquecimento na construção civil. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o engenheiro Cleiton Reis de Oliveira, coordenador do curso de Engenharia Civil da FESP. Cleiton, como você avalia esse aquecimento no mercado da construção civil? Bem, o Brasil hoje passa por um período de crescimento. E não se faz crescimento sem investimento em infraestrutura básica, como transporte, saneamento básico e entre outros temas associados ao planejamento em si. E esse crescimento é fruto desse investimento, né? Devido também a fatores como o acesso ao financiamento que o governo tem estimulado nos últimos tempos. Isso tem permitido que as pessoas tenham mais créditos para, então, realizar aquele sonho que é a casa própria. E, dentre outras ações governamentais, a gente destaca também o PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento, que, embora seja um programa que tem tido ações tímidas, de alguma forma tem impulsionado o setor. E isso traz os benefícios que a gente tem visto no setor da construção civil. Cleiton, nós vimos na reportagem do primeiro bloco que com esse aumento, né, de investimentos na construção civil ocorreram muitas contratações, de tal forma que faltam profissionais no mercado. Você acredita que está faltando mão de obra ou qualificação? O Brasil passou por um período de aproximadamente uns 20 anos sem investimentos na área de construção civil. Isso fez com que profissionais da área migrassem para outras áreas. E hoje, com essa volta dos investimentos, há então a necessidade de profissionais para atenderem essa demanda. Por outro lado, a qualificação hoje é essencial, haja visto que os ramos da engenharia civil exigem-se uma capacitação a nível industrial mais voltada para a qualidade.
coisa que até pouco tempo, muito pouco se falava. Hoje, com a série de normas ISO, que velam pela qualidade nos processos, houve então essa necessidade de capacitarem os novos profissionais da construção civil para se adequarem aos novos padrões de exigências. E quais são essas maiores exigências, as exigências mais comuns com relação a essa qualificação? Bem, a educação, em primeiro lugar, seria o pilar desse novo padrão de exigências. Por outro lado, a adequação de novos processos, o domínio de áreas como a informática, áreas como o gerenciamento, a boa gestão, e também é necessário que os profissionais conheçam o que se tem feito de novo no mercado. Professor, e essa crise americana, tanto no setor imobiliário como da economia americana de maneira geral, você acredita que isso interfere no mercado da construção civil no Brasil? De uma forma ou de outra, a crise na maior economia do planeta traz seus reflexos para um país em desenvolvimento como o Brasil. Por outro lado, o Brasil hoje se mostra com uma economia mais forte, mais sólida do que há alguns anos atrás, onde qualquer crise econômica mundial poderia trazer sérias consequências para o nosso país. Entretanto, no Brasil, haverá reflexos dessa crise americana, mas talvez os estragos não seriam tão diretos como a gente poderia presumir algum tempo atrás. E esse aquecimento na construção civil, você acredita que seja passageiro ou existe aí um período, uma expectativa de quantos anos esse aquecimento deva continuar? Bem, o Brasil é um país que luta para continuar crescendo, né? E não existe crescimento sem o investimento em infraestrutura. E nesse aspecto, a engenharia e a construção civil, de um modo geral, é fundamental que esteja sempre aquecida. Então, as nossas expectativas, e também do Brasil como um todo, é que esse setor continue por um período grande de crescimento, por tempo ainda indeterminado. O mercado da construção civil, ele é um termômetro de desenvolvimento do país? Sem a menor sombra de dúvida, a maior indústria do país é a construção civil. No entanto que todas as crises, se você for fazer uma análise ao longo da história, tanto crise asiática quanto essa crise americana agora, elas se iniciam no setor da habitação, no setor imobiliário, né? Quando o setor imobiliário vai bem, todos os segmentos da indústria acompanham. Por outro lado, quando vai mal, todos os setores, os segmentos sentem esses reflexos. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o mercado da construção civil. Até já! Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o mercado da construção civil. No nosso estúdio, nós estamos conversando com o engenheiro Cleiton Reis de Oliveira, coordenador do curso de Engenharia Civil da FESP. Cleiton, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito de contratações e os engenheiros que acabam de se formar pela FESP, eles demoram para conseguir emprego? Olha, acerca da engenharia civil no Brasil hoje, alguns meses atrás saiu uma reportagem sobre a construção civil e o Sindicato da Construção, o Sinduscon, divulgou que só em São Paulo hoje existe uma carência de cerca de 30 mil profissionais. Tá? Então, a estratégia das empresas hoje, devido a carência de engenheiros no mercado, é já se fazerem contratos com estudantes dos últimos anos, tá? Para que esses estudantes, então, ao se formarem, já tenham esse compromisso com as empresas.
Agora, do ponto de vista nosso aqui em Passos, a gente tem visto experiências marcantes nos últimos tempos. Como a gente tem muito acesso a essas informações, empresas nos ligam procurando estudantes se formando, muitos estudantes que estão fazendo estágios em determinadas empresas, como a Camargo Correia, que tem contratado estudantes nossos aqui. Me parece que agora, no final do último ano, houve cerca de 3 ou 4 contratações de engenheiros para trabalharem na Camargo. Além disso, outras empresas como a Odebrecht, como a Companhia Votorantim, né, também têm procurado profissionais que se formam aqui na nossa escola, além de outras empresas de menor porte. Em que áreas que o engenheiro civil pode atuar? Bem, a engenharia civil é muito ampla, é um campo muito vasto. Passa-se por dimensionamento, concepção de edifícios residenciais, comerciais, aeroportos, linhas de transmissão, estradas, sistemas de abastecimento de águas, né, e de coleta de esgotos públicos. Enfim, é um ramo, talvez seja o maior ramo de atuação das profissões em si, a engenharia. E no caso, os estudantes de engenharia, eles já saem aptos a exercer a profissão ou eles precisam passar por algum estágio depois que saem da faculdade? Sim, a questão do estágio, no período letivo, no período acadêmico, né, o aluno tem uma certa carga horária mínima para se cumprir, né? E nesse período, o aluno então vai tendo dia a dia da prática daquilo que ele tem aprendido na teoria, né? E isso, de alguma forma, já traz uma certa vivência a ele. Bem, ao sair da faculdade, né, o aluno é completamente apto para poder estar atuando, né? É claro que exige-se certa experiência para determinados trabalhos, como qualquer trabalho da vida em si. Mas, de uma maneira geral, é perfeitamente possível sair da faculdade e já atuar na área efetivamente. Cleiton, e como foi a procura pelo curso de Engenharia Civil no vestibular de 2008? Bem, nós tivemos um crescimento de 400%. Né? Isso mostra que o setor, de fato, tem sofrido um aquecimento muito alto, né? Até alguns anos atrás, a gente conversava com pessoas de outras universidades do Brasil, né? Até mesmo universidades federais, a gente via a carência de alunos nos cursos. Hoje, esse quadro tem mudado, isso mostra que, de fato, a profissão está em franca expansão. Desde que ela surgiu, ela está completamente atrelada ao desenvolvimento e ao bem-estar do ser humano, né? Foi através dela que os grandes impérios construíram as suas grandes obras, suas grandes ogivas arquitetônicas e seus monumentos imperiais, né? E isso acompanhou-se ao longo de todos os séculos, e hoje não é diferente. Então, quando se fala em crescimento, quando se fala em geração de empregos, a engenharia civil é, sem dúvida, a mola propulsora do processo. Professor, e como é o curso de engenharia? Bem, o curso de engenharia é um curso de duração aproximadamente com 5 anos, em média, né? E nesse período, o aluno então tem uma formação básica, através da qual ele verá tópicos elementares de matemática, de física, química e algumas ramificações dessas disciplinas, como resistência dos materiais, estática. E a outra parte do curso é composta por disciplinas profissionalizantes. Nessas disciplinas profissionalizantes, o aluno então vai se deparar com estruturas de concreto armado, com dimensionamento predial de água fria, instalações elétricas, instalações de esgoto e gerenciamento e gestão de obras, dentre outras opções voltadas aí para a área profissionalizante como um todo. Cleiton, muito obrigada pela sua participação e o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã!
Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.